Qual dos anestésicos está contraindicado em pacientes com metemoglobinemia idiopática ou congênita? Pessoal, isso é uma questão que aluno CD concurso não pode errar, tá? Paciente com metemoglobinemia, falou em metemoglobinemia, não pode ter uso de prilocaína com vaso, tá? Então, resposta correta, sem medo de ser feliz aí, letra C. Então, metemoglobinemia, não esqueça, está associada diretamente aí à proibição de prilo com vasoconstritor. Então, histórico de metemoglobinemia, não pode usar prilo com vaso. Sabe-se que superdosagem dos anestésicos locais podem trazer grandes transtornos, tanto para o dente como para o paciente. Analise as assertivas. Lido 2% com adrenalina 1 para 100 mil, 8 tubetes, correto. MEP 2% com adrenalina 1 para 200 mil, 8 tubetes, correto. BUP 0,5% com adrenalina 1 para 20 mil, 10 tubetes, também correto. E Lido 2% com adrenalina 1 para 50 mil, 6 tubetes, também correto. Resposta às alternativas, aqui a resposta correta é a que apresente a assertiva, as assertivas 1, 2, 3 e 4 corretas, desde que a gente esteja falando, marque a alternativa correta com relação ao limite de tubetes para cada tipo de anestésico utilizado em um paciente de 70 quilos. Então, padrão 70 quilos, as 4 afirmativas aí estão corretas. Referente à oclusão, pode-se afirmar, exceto a ausência de dentes posteriores e abrasões severas não levam à perda de dimensão vertical de oclusão? A máxima intercuspidação habitual é uma posição mutável que pode ser alterada por qualquer interferência oclusal? A relação de oclusão cêntrica, a posição maxilomandibular em que a relação cêntrica coincide com a máxima intercuspidação habitual? A dimensão vertical de repouso é mantida pelos músculos e não é afetada pela ausência de dentes. O que vocês acham? Na verdade, a gente teve a parte de dimensão vertical, de repouso, na aula de PT, né? Então, se vocês assistiram um pouquinho, ainda está fresquinho essa parte. A ausência de dentes posteriores e abrasão levam, sim, à perda de dimensão vertical. Tranquilinho aqui. Questão 2. Uma questão também da banca. FUMAC. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. São princípios. E será processado e julgado em estrita conformidade com os seguintes princípios básicos, exceto, ele quer saber qual não é princípio. Impessoalidade é princípio? Né? Tá aqui, princípio da impessoalidade, princípio da impessoalidade. Princípio da anterioridade tem aqui no artigo 5ª lei? Não tem, está errado. Princípio da vinculação ao instrumento convocatório? Sim. Princípio do julgamento objetivo? Sim. Princípio da moralidade? Sim. Pessoal, eu acho que vem uma questão dessa. Certo? Então, essa questão é uma possível questão da prova. Ele botar, que começar a lei é nova, ele pode botar os princípios e perguntar qual é que não é princípio. Certo? Nesse caso, o princípio da anterioridade. Outra questão caiu. Diz assim, conforme a nova lei de licitações, que tem por finalidade de evitar equívocos, fraudes e utilizar irregularmente o dinheiro público, na medida em que ocorre a separação das competências e atividades. Qual é o princípio, pessoal, que diz a separação de competências e atividades? Quer dizer, o cara que aprova é diferente do cara que executa, o cara que faz o planejamento é diferente daquele que pega o material. Quer dizer, existe uma separação de competências e atividades. Como é que se chama esse princípio dessa separação? A gente viu. Isso se chama princípio da segregação de funções, certo? Então, o princípio da segregação de funções é para evitar, que o mesmo realize diversos papéis, causando risco, certo?
Então, segregação de funções é quando há essa separação. Pessoal, esses três princípios aqui são muito importantes. Ó, princípio da vinculação ao instrumento convocatório, princípio do julgamento objetivo. Essas duas aqui, ó, não são competitividade, sim, né? É princípio, competitividade é princípio, sim. Mas desconcentração não é princípio, certo? Não é princípio. Nesse caso, a resposta é a letra C. A competitividade sim é princípio, mas desconcentração não existe esse princípio relacionado a licitações. Então, pessoal, cuidado. Esse tipo de questão vai cair na sua prova. Vamos saber quais são os princípios ligados a licitações? Em relação à documentação odontológica, não é correto afirmar. É dever fundamental do cirurgião dentista manter atualizados os prontuários nas formas das normas em vigor e conservá-los em arquivo próprio, seja na forma física ou digital. Perfeito. É o que diz lá no Código de Ética, não é? O prontuário odontológico não é um documento único, fazendo parte dele toda a documentação e peças produzidas em função do tratamento dentário, inclusive bilhetes e orientações trocados entre as partes. Sim, pessoal, qualquer comunicação que foi feita é um documento. Coloca no prontuário dele, pelo amor de Deus. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, o tempo de guarda do prontuário odontológico é de 5 anos após o último comparecimento do paciente, situação em que o mesmo pode ser devolvido ao paciente ou incinerado. Não é o último comparecimento do paciente para o Código de Defesa do Consumidor. É de quando detectado o dano. Lembra disso? Certo? Detectou o dano 5 anos depois. Só que, de acordo com a lei 13787 que a gente falou, de 2018, a gente vai ter o seguinte, que ele deve guardar por 20 anos após o último registro desse paciente, ou seja, após o último comparecimento. Tudo bem? É infração ética negar ao paciente acesso ao seu prontuário e deixar de fornecer cópia quando solicitado, bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionem riscos ao próprio paciente ou a terceiros. Exatamente. Eu não posso, pessoal, eu não posso negar ao paciente ter acesso ao prontuário ou uma cópia do mesmo. Então, no caso aqui, a incorreta, que não é correto afirmar, é a alternativa C, de cimento. O uso dos anestésicos locais pode determinar, exceto o que é que não pode, o que não vai determinar por meio do uso de anestésicos locais. Arritmias cardíacas, hipertensão, síncope ou sonolência. Arritmia cardíaca, sim, não taquicardia, mas arritmia. Aumento da pressão arterial, não, é hipotensão. Então, resposta exceto letra B. A queda da pressão, sim, não o aumento. Paciente com 50 anos, sexo feminino, apresenta queixa de dor intensa localizada no dente 46. Será então realizada anestesia do nervo alveolar inferior. Lingual. É correto afirmar que a seringa deve ser posicionada na altura dos premolares do lado oposto. A seringa deve ser posicionada na altura dos caninos do lado oposto. A agulha deve ser inserida na depressão entre a prega do ligamento pterygomandibular e a linha oblíqua externa. E o nervo lingual não é anestesiado, necessitando receber uma anestesia adicional. Então, como ele fala para anestesiar o alveolar inferior e lingual, a técnica é a técnica direta, que vem diretamente pelo lado oposto, na altura dos premolares. A resposta correta, letra A. A seringa deve ser posicionada na altura dos premolares do lado oposto. São fatores capazes de influenciar a escolha da base anestésica e do vasoconstritor associado, exceto alergia a sulfitos? Sim, então essa não é uma possibilidade. Procedimentos dentários prolongados? Sim, você vai escolher o anestésico de maior duração. Tecido inflamado no local do procedimento, isso vai mudar a base anestésica ou o vasoconstritor? Vai mudar a técnica. Letra D, necessidade de controle da dor após o tratamento cirúrgico? Sim, então resposta letra C, que não vai mudar a base anestésica nem o vasoconstritor, vai mudar a escolha da técnica em questão. Então vamos para uma primeira questão aqui,
falando sobre disfunção, né? O diagnóstico das DTMs resulta da avaliação pelo profissional de um conjunto de sinais e sintomas, no qual se atribuem valores às diferentes características do paciente, levando-se em consideração que... Então, lembrando, a Ive, boa noite, Ive. Lembrando que a etiologia é multifatorial, né? Lembrando lá da aula passada. Então, aqui, algumas questões da FCC, elas não são muito difíceis de serem respondidas, porque a gente vai também no bom senso, né? Ou então mesmo por eliminação. Então, vamos lá, alinear. A etiologia das DTMs é bifatorial, dependente da associação de fatores oclusais de estresse. Aqui a gente já elimina, né? Que é multifatorial. As condições fisiopatológicas sistêmicas podem influenciar as DTMs? Lembra que a gente viu que algumas condições sistêmicas influenciam? O fator oclusal é o componente determinante na maior parte dos quadros DTM? Não, né? Então, é multifatorial, não é só oclusão, né? Os sintomas dolorosos associados à DTM têm origem apenas articular e neurológica? Não, né? Tomar cuidado com essas palavrinhas, sempre, apenas. O estresse é o componente determinante da maior parte dos quadros DTM? Também não. Então, aqui, até por eliminação, qual é a resposta certa que a gente chegaria? A Ana já sabe, né, Ana? Põe a respostinha aqui no chat. Ive, você estava semana da outra vez? Se não, o que oriento é vocês responderem as questões no chat do YouTube para mim, que aí a gente vai tendo uma comunicação para saber se vocês estão entendendo a matéria, se ficou alguma dúvida, tá? Porque se vocês já souberem a matéria, a gente passa mais rápido. Se eu perceber que vocês estão com dificuldade, eu vou indo mais devagar e a gente vai conversando, tirando as dúvidas. Bem, isso, perfeito, né? Então, essa questão bem tranquilinha, só para a gente já aquecer um pouquinho aí, né? Aí, ó, a questão da FUMARC. Pacientes frequentemente consultam um dentista por causa de dor ou disfunção na região temporomandibular. Com relação às DTMs, pode-se afirmar que pacientes com disfunção miofascial sempre se queixam de dor localizada, pré-auricular, que podem também afetar outros músculos da mastigação. As articulações temporomandibulares com frequência se apresentam tensas à palpação? A articulação fica tensa ou é músculo que fica tenso? No deslocamento anterior do disco sem redução, ocorre estalo? Não, né, gente? Lembra que quando ocorre o estalido é porque o disco foi capturado? Então, se está sem redução, não faz barulho, porque não, se o disco vai ficar sempre para frente durante todo o movimento de abertura e fechamento, ele não reduziu, não tem por que ter o estalo. Então, o deslocamento anterior de disco sem redução, ocorre estalo, já elimina aqui. Na anquilose intracapsular, olha como eles gostam de anquilose. Então, a anquilose intracapsular é aquela anquilose que a gente chama de anquilose verdadeira, né? A avaliação do paciente revela restrição severa da abertura máxima da boca, desvio para o lado afetado e redução da excursão lateral para o lado contralateral. O que vocês acham? O bom da FUMARC são só 4 linhas, né? Então, assim, para responder por eliminação, fica até mais fácil. Vocês lembram da aula passada, quando eu falei bastante de anquilose? Vocês lembram? Então, na anquilose, o que a gente tem? Tanto que é a resposta certa. A gente tem limitação de abertura, quando o paciente tenta, ele quase não consegue abrir. Quando consegue abrir um pouquinho, a mandíbula desvia para o lado da ATM que está com problema, que está com anquilose. Questão 4. Os procedimentos estatórios devem observar os princípios expressos e implícitos da administração. A nova lei de licitação trouxe princípios que devem ser aplicados de forma direta, como o princípio da segregação de funções, com a separação de competências e atividades de cada servidor ao longo do procedimento, para evitar equívocos, fraudes e utilizar irregularmente a verba pública. Isso aqui está correto. Vinculação ao edital, que estabelece normas que obrigam os interessados a participar da licitação, mas não a administração pública,
que tem discricionalidade de alterar a qualquer momento, não. Nem a administração pública, nem o particular podem alterar a qualquer momento. Então isso aqui está errado. Julgamento objetivo, quer dizer, deve utilizar critérios objetivos para julgamento. Devendo a administração contratante julgar e escolher o vencedor de acordo com o critério previsto no edital, que não pode, em qualquer hipótese, indicar marca e modelo. Não, pessoal, é possível sim, em determinadas hipóteses, indicar marcas e modelos, principalmente quando não tem concorrente, certo? Quando não tem a marca, não tem um determinado concorrente, aí eu posso. Então isso aqui está errado. Na vedação do sigilo da proposta, segundo o qual todas as propostas feitas pela imprensa devem ser imediatamente publicadas, sob pena de nulidade do certame da nova licitação. Não bem é assim, né? Não é isso que significa a vedação do sigilo da proposta. Da vedação, na verdade, existe o sigilo da proposta até o recebimento da proposta e abertura dessa proposta. Então não significa dizer que é vedada o sigilo da proposta. O sigilo existe até que você receba a proposta e abra. A partir daí ela passa a ser pública. Então não existe esse princípio propriamente dito. Planejamento, né, é um princípio que estabelece que os procedimentos licitatórios devem ser compatíveis com o planejamento estratégico do órgão. Não necessariamente com o planejamento estratégico do órgão. Tem que ser compatível com as normas, com as regras, com o planejamento estabelecido. E não necessariamente com o planejamento e previamente autorizados por órgãos de controle interno e externo. Não necessariamente os órgãos de controle interno devem aprovar aí o procedimento de licitação. Podem analisar, mas não dizer que eles têm que aprovar previamente, certo? Então, essa questão, pessoal, veja, são questões que vêm caindo, todas as questões são desse ano, e ele gosta muito do princípio da segregação de funções, tá? Então, fica ligado que é uma matéria importante a ser observada. Um retalho periodontal é uma parte da gengiva e ou mucosa separada cirurgicamente dos tecidos subjacentes para acesso e visualização do osso e da superfície radicular. Então, ok, a remoção, o retalho, ele é aquela separação da gengiva do osso. O retalho também permite o deslocamento da gengiva para outra posição. Nesse contexto, é correto afirmar que a incisão de bisel interno no retalho convencional tem a intenção de remover o revestimento interno da bolsa e a superfície externa da raiz. Vejam, a superfície externa da gengiva. A incisão de bisel interno no retalho convencional tem a intenção de remover o revestimento interno da bolsa e a superfície externa da gengiva. Vamos esperar um pouquinho, vamos ver outra. Nos retalhos de espessura parcial, todo o tecido mole, inclusive o periósteo, é deslocado para expor o osso subjacente. Não, isso é o retalho total. Então está errada. Os retalhos deslocados apicalmente têm a importante vantagem de preservar a porção externa da parede da bolsa e transformá-la em gengiva inserida. Então, aquele retalho em que você, por exemplo, na mandíbula, você traz ele por meio de incisões relaxantes, você traz ele mais apicalmente, você pode realmente, se você deixar uma parte do osso exposto e trazer toda a gengiva queratinizada, você pode deixar aquela parte do osso exposto, ele vai ter que ficar coberto e ele vai ficar coberto então por gengiva queratinizada. Então isso tá interessante, né? Vamos ver. Para a realização de um deslocamento do retalho, faz-se necessária a execução de uma incisão vertical de um dos lados do mesmo. Não necessariamente, né? Porque quando eu faço um deslocamento do retalho, por exemplo, por meio de Weidmann, de Weidmann modificado, eu não estou fazendo uma incisão vertical, tá? Então vamos dar uma revisada aqui. Isso aqui é o bisel interno, perdão, essa é a incisão intrasulcular. O bisel interno, ele é aquela incisão que a gente remove uma parte, né, a gente
a gente remove um colarinho, é aquele bisel onde a gente usa muito em gengivoplastia, que é uma incisão que vai, aí vai depender da onde você, o quanto você quer remover desse colarinho, mas ele vai em direção à crista óssea e vai em direção ao ápice do dente. O bisel externo seria o contrário, que é mais utilizado então na gengivectomia, tá? Isso, o retalho dividido, ou seja, o osso, né? Então aqui está mostrando a incisão aqui, ó. Osso, eu vou deixar um tecido conjuntivo sobre o osso, isso é o retalho dividido. Quando o meu retalho leva todo o periósteo e deixa o osso exposto, é o retalho total. E aqui está mostrando aquela alternativa que ele fala sobre deslocamento, no sentido de você subir esse, aqui no caso na maxila, subir esse retalho, deixando, né, alguma coisa exposta aqui, por exemplo, o osso exposto para que ele cicatrize, lógico que ele vai cicatrizar com gengiva em cima, e isso vai aumentar a faixa de gengiva queratinizada, porque é ela que está programada aqui para cicatrizar, e não mucosa alveolar. Então, você vai aumentar a quantidade de gengiva queratinizada. Então, a alternativa correta aqui seria a letra C. Os retalhos deslocados apicalmente têm a importante vantagem de preservar a porção externa da parede da bolsa e transformá-la em gengiva inserida. A letra A, a incisão de bisel interno no retalho convencional, tem a intenção de remover o revestimento interno da bolsa e a superfície externa da gengiva, ele não remove a superfície externa da gengiva como um todo, né? Ele pode remover, se ele remove alguma coisa da gengiva, da superfície externa, é só aqui. Mas a pergunta está meio genérica, né? A afirmação está meio genérica. E a superfície externa da gengiva, tá? Então, o que está correto aqui é a alternativa C, que é uma pergunta da FUMARC. Outra pergunta da FUMARC: os procedimentos cirúrgicos de enxerto podem ser agrupados de acordo com a forma usada para aumentar o rebordo. Procedimentos para aumento de tecido mole e procedimentos para aumento de tecido duro. Na utilização de tecido mole para aumento de rebordo, fazem parte os seguintes procedimentos de enxerto pediculado e enxerto livre. Bom, marque a alternativa que não faz parte dos procedimentos para enxerto livre, né? Então, enxerto livre é quando você remove da área doadora, então, um tecido, por exemplo, do pálato e leva em outro local, por exemplo, do túber e leva em outro local, ou seja, ele está livre, né? Ele não tem mais ligação com a da área que de doadora dele. Os enxertos pediculados, como o nome diz, eles têm pedículos, ou seja, por exemplo, quando você faz um retalho e você desloca um retalho para um lado, um retalho para o outro, cobrindo uma região qualquer, você está fazendo um retalho pediculado. Então ele está perguntando, marca a alternativa que não faz parte dos procedimentos para enxerto livre. Vamos lá. Ele está usando todo esse enunciado, ele está usando uma classificação de 96 e 97 desses autores. Então, eles dividiram da seguinte forma: correção com enxerto pediculado. Então, técnica de retalho em rolo, técnica modificada de retalho em rolo. Então, os enxertos pediculados podem ser feitos por técnicas, de acordo com essa classificação, são retalhos, né, que são a ponta deles é enrolada para você ter uma maior possibilidade ali de formação de gengiva na área que você pretende cobrir. Correção com enxerto livre de tecido mucoso, então ele põe técnica de enxerto aposto, ou seja, um enxerto livre que você pode pôr sobre uma superfície. Técnica de enxerto em cunha, aquela que você remove uma cunha para ser utilizada, né, como enxerto.
técnica de enxerto interposto, aquela técnica onde você vai pegar um enxerto e colocar entre 2 tecidos. Isso são enxerto livre de tecido mucoso. Terceiro, correção com enxertos livres de tecido conjuntivo. Enxerto de tecido epitelial, enxerto em bolsa, ou seja, são também enxertos que só vêm tecido conjuntivo, porque o tecido mucoso seria epitélio e tecido conjuntivo. São aquelas técnicas, o enxerto de tecido conjuntivo, de colocar apenas tecido conjuntivo sobre alguma área que tenha epitélio, ou mesmo dentro aí do que ele chama de bolsa, né. Bom, assim, é interessante que você decore essa classificação. Ela não é tão utilizada assim, não é tão comum, mas ela pode ser lembrada. Já que ela caiu na FUMARC, eu acho que é interessante que você fique esperto em relação a essa pergunta, porque é uma pergunta como essas perguntas que não utilizam classificações tão conhecidas, elas acabam selecionando os alunos, né. Então vejam, ele está falando que, qual que não faz parte dos procedimentos para enxerto livre? Então, seriam aquelas técnicas de rolo, né. Então, vamos lá aqui, ó. Procedimento de retalho em rolo. Porque procedimento de enxerto em bolsa, interposto e aposto, elas estão aqui, ó, em bolsa, interposto e aposto, que são técnicas de enxertos livres, ok? A técnica de enxerto pediculado, que seria a técnica em rolo, que não é tão popular assim como técnica cirúrgica, mas está aqui. Então, dê uma decorada. Você tem acesso agora a essa classificação. Se eventualmente essa pergunta cair de novo, é grande chance de, se você acertar, muita gente não vai acertar, tá?